Aleluia. Depois eu vou pedir o lecionário. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, quis Deus que o mês mariano terminasse não com a festa típica do dia 31 de maio, que é a visitação de Nossa Senhora, mas quis que caísse num domingo e que fosse justamente o domingo da Santíssima Trindade. Maria sempre nos aponta para Deus. Não podemos entender Maria sozinha. Maria só tem sentido na história da salvação porque foi a mulher escolhida para que essa revelação que nós temos hoje, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, pudesse acontecer. Porque por ela veio ao mundo o Salvador, e foi o próprio Jesus quem nos ensinou qual é a verdadeira identidade de Deus. Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de Jesus, ninguém sabia disso. Foi Jesus quem nos revelou que Deus é um e ao mesmo tempo três. Uma verdade de fé que é difícil da gente entender com a nossa lógica humana, é até ilógico, né? Matematicamente é ilógico que 1 seja 3 e 3 seja 1. Essa matemática não fecha, não bate. Mas, para Deus, que nada é impossível, para quem nada é impossível, isso também é possível, que 1 seja 3 e 3 seja 1. Um só Deus, com uma só natureza divina, isso nos ensina a doutrina católica, mas ao mesmo tempo 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só em comunhão. Nós não conseguimos entender isso direito, nem com a nossa linguagem humana. E talvez nem seja tão importante assim a gente entender como isso seja possível. Talvez quando nós estivermos lá no céu, no paraíso, já Deus nos revele como isso é possível. Mas para nós importa mais viver em comunhão com esse Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Moisés, que nós escutamos na primeira leitura, não sabia que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecia somente essa ideia de Deus. Não sabia que eram 3. E ao mesmo tempo ele teve uma comunhão muito íntima com esse Deus que ele não conhecia direito. Moisés conhecia a Deus através da sua experiência. E todos nós temos uma experiência de Deus, não é verdade? Todos nós já tivemos alguma experiência com Ele. Mais mística, menos mística, mais simples, menos simples. Mas sim, todos nós tivemos já algum tipo de experiência. Agora mesmo,
nós estamos tendo uma experiência de Deus. Estamos numa missa, onde nós o experimentamos de diferentes formas. Na palavra, na Eucaristia, na liturgia, nos ritos. Experimentamos a Deus, temos experiência dele. E Moisés não era diferente. Estava ali no alto do Monte Sinai e viu a Deus. Mas Moisés conhecia a Deus antes de vê-lo. Já tinha essa experiência. E é essa experiência que ele fala aqui. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés não sabia que Deus era Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Mas sabia que Deus era misericordioso e clemente. Tinha experimentado aquela misericórdia. Sabia que Deus era paciente com aquele povo cabeça dura que queria voltar para a escravidão do Egito. Sabia que Deus era fiel, mesmo que o povo fosse infiel. Moisés tinha essa experiência de Deus. E todos nós também temos a nossa experiência de Deus. São Paulo também fala de uma experiência. E ele usa essa saudação que nós usamos na maior parte das missas. São várias possibilidades de saudação no começo da missa, mas a primeira delas e a que a gente mais usa é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É aquilo que nós escutamos nessa leitura da carta aos Coríntios. Graça, amor e comunhão. Nós temos também essa experiência de Deus. Em primeiro lugar, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos essa graça. Essa graça de Deus que me eleva no momento em que eu estou caído. A graça de Deus que me ajuda no momento em que eu preciso. A graça de Deus que me fortalece no momento em que eu estou fraco, desanimado. Tudo isso faz parte da graça de Deus. Não só as graças que nós recebemos, né? A cura de uma doença, a resolução de um problema. Não só as graças, mas a graça. A graça que vem para me salvar. A graça que vem para me levar para um momento melhor da minha vida, para uma situação melhor com Deus. A graça que me santifica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai. Quantas vezes nós experimentamos o amor de Deus nas nossas vidas? Esse Deus que me ama e que faz questão de me mostrar isso em alguns momentos, que faz questão de me mostrar que Ele estava me protegendo quando eu não via. Esse Deus que me perdoa quando eu me aproximo do sacramento da reconciliação, da confissão. Me perdoa porque me ama e me ajuda também a perdoar. Não só me ama, mas me ajuda a esparramar o amor que Ele tem por mim para as outras pessoas que talvez me feriram, mas que eu sou capaz de perdoar. Quando eu perdoo, eu deixo que esse amor de Deus passe pelo meu coração e se derrame sobre outra pessoa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o amor de Deus que passa por nós quando nós perdoamos. Esse amor que me salva, que me escolhe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Outra experiência de Deus. O Deus que nos une. E está nos unindo agora nessa missa. Na missa se encontram pessoas de todos os tipos, não é verdade? Pessoas que têm diferentes experiências de vida, pessoas que têm o ensino superior completo e pessoas que nem terminaram o ensino básico, pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, toda a diversidade que existe no mundo, Deus une aqui. Olha só, a comunhão no Espírito Santo, que une aquilo que é diferente. Nós falávamos disso em Pentecostes. Aquilo que nos une vem de Deus. Aquilo que nos separa, não sei. Não deve ser fruto do Espírito Santo, não. Aquilo que nos une vem de Deus. E esse Deus que nos une, então, nos faz entrar em comunhão entre nós,
mas também em comunhão com Ele. Por isso, conhecer a Deus é muito importante, né? Saber que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez nós não entendemos isso por completo, porque mais interessante, mais importante que o conhecimento intelectual de Deus é o conhecimento através da minha experiência. Quando eu conheço uma pessoa, eu sou capaz de dizer, né? Alguém chega e me conta alguma coisa sobre fulano e eu falo, realmente, isso é a cara de fulano, fazer isso. Eu conheço ele. Ou então eu falo, fulano fez isso? Duvido, eu conheço fulano. Ele jamais faria isso. Não é verdade? Porque nós conhecemos através da experiência. Como anda a minha experiência de Deus? Como eu tenho vivido a minha relação com Deus? Tenho passado o meu dia a dia conversando com Ele, em contato com Ele? Como Deus tem se revelado a mim? Com a sua graça, com o seu amor, com a sua comunhão? O que Deus tem me mostrado sobre Ele? Nós estamos neste último dia do mês mariano. Hoje nós vamos coroar a nossa mãe no final da missa, como todo 31 de maio. E nós estamos falando e coroando daquela mulher, daquela pessoa que mais experiência de Deus teve nessa face da terra. Ela que foi a filha predileta de Deus Pai. A filha obediente. Eis aqui a escrava do Senhor. Era uma filha que não podia dizer não, que não sabia dizer não para o pai. Tudo dizia sim. Ela que foi mãe de Deus Filho, mãe do Salvador. Ela que educou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ela que o acompanhou durante toda a sua vida, da concepção à ascensão, à ressurreição. E hoje continua acompanhando como mãe da igreja, como mãe de todos nós. Ela que foi e é esposa do Espírito Santo, que foi fecundada por Ele e que ajudou a que os apóstolos abrissem seu coração ao Espírito Santo. Maria tem essa grande missão de conduzir a todos nós ao Deus Trino, de nos ajudar a também nós termos a melhor experiência possível de Deus. A experiência de se unir a Deus sem reservas. Ontem nós tivemos várias pessoas aqui no santuário que selaram a sua aliança de amor, que se prepararam durante meses para selar essa aliança. Nesse mês também o pessoal da Liga de Família selou a aliança de amor com a mãe. E nós selamos uma aliança com ela para que isso aconteça. Para que nós cheguemos a uma comunhão plena com Deus. Para que ela transforme o nosso coração e abra o nosso coração para o Deus unitrino. Então hoje, nessa coroação que nós teremos no final da missa, coroe a Mãe de Deus como rainha da tua relação com Deus. Se falta você ser mais obediente ao Pai, aprender a dizer mais sim a Deus, não se rebelar contra a vontade dEle. Se falta você se abrir mais à graça de Jesus, se é difícil para você se abrir à graça de Jesus, se é difícil para você se confessar, faz anos que você não se confessa, peça essa graça a ela. Se você não consegue entender direito como o Espírito Santo pode te ajudar na sua vida, na sua missão, peça hoje a Mãe de Deus, coroe a Mãe de Deus. E hoje nós também vamos coroá-la como rainha do santuário, porque a licitação ainda não saiu, né, minha gente? Então passamos o mês de maio pedindo essa graça, ainda não chegou, mas vai chegar, porque ela é a rainha deste lugar. Então nós vamos coroar ela hoje como a nossa rainha da nossa relação com Deus e rainha do santuário. De fato, são as crianças hoje que vão coroar a mãe rainha, viu? As crianças aqui dos apóstolos e das apóstolas e dos pioneiros. Eles que nos ensinam a ter uma relação de filhos de Deus. As crianças nos ensinam a abrir o nosso coração para Deus. E eles também que são o presente e o futuro deste lugar. Vamos hoje então continuar nossa missa, pedindo a Deus essa graça de abrir o nosso coração para Ele e de confiar ainda mais na sua ação na nossa vida.